Bom dia! Que Deus abençoe você, que essa manhã seja uma manhã especial na tua vida. Nós já estamos no meio da semana, olha só que coisa, não passou voando essa semana já. Estamos no dia 2 de setembro, então nós agradecemos a Deus porque estamos indo agora para uma nova estação, estamos nos aproximando da vitória com relação a esta doença. São muitas pessoas que têm morrido, muitas pessoas que têm sofrido por esta doença. Eu quero orar por todas elas, quero abençoá-las. Feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido fiel e maravilhoso. Eu tenho certeza que o melhor está por vir. Coisas grandes, poderosas estão por chegarem sobre nós, nas nossas vidas. Senhor, que assim seja em nome de Jesus. Pai, fala conosco nessa manhã. Pai, eu oro já por vidas que estão passando por doença, aflição. Pessoas que estão com esta enfermidade terrível, Senhor. Sofrendo, Pai, traz uma libertação, traz uma cura em nome de Jesus para todos os enfermos, todos os que sofrem, Pai. Paizinho querido, dá a grande vitória para teu povo, para a tua igreja. Nós já oramos por toda a força maligna, repreendendo a força do mal na casa, no lar, na família, nos entes queridos. Toda perturbação vai embora, em nome de Jesus. Senhor, que nós possamos ver hoje mais um sinal da tua glória. Que nós possamos visualizar, Senhor, as tuas bênçãos. Visualizar, Senhor, a tua mão poderosa e principalmente, Senhor, conhecer-te um pouco mais. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Ótimo dia para vocês. Agradeço a todos vocês que estão entrando, que estão participando. Vocês são uma bênção. Obrigado, queridos. Em nome de Jesus. Nós vamos buscar ao Senhor com essa leitura rápida. Eu vou ler só uma porção hoje da leitura. Nós, na Igreja com Propósitos, estamos fazendo a maratona da leitura do Evangelho de Marcos. Então, ontem nós lemos, na nossa meditação, a leitura do capítulo 1 de Marcos. Hoje, na sua meditação diária, nós recomendamos você a ler o capítulo 2 do livro de Marcos. E eu vou ler só uma pequenina porção. Quero que você acompanhe Marcos capítulo 2, versículo 13. Jesus saiu outra vez e foi para o lago da Galileia. Muita gente ia procurá-lo e ele ensinava a todos. Enquanto estava caminhando, Jesus viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Então disse a Levi: venha comigo. Levi se levantou e foi com ele. Mais tarde, Jesus estava jantando na casa de Levi. Junto com Jesus, os seus discípulos estavam muitos cobradores de impostos também. Outras pessoas de má fama o seguiam. Alguns mestres da lei que eram do partido dos fariseus, vendo Jesus comer com aquela gente e com os cobradores de impostos, perguntavam aos discípulos: por que ele come e bebe com esta gente? Jesus ouviu a pergunta e disse aos mestres da lei: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para chamar os pecadores e não os que estão bem, os bons. Amém. Marcos, como eu disse ontem, era discípulo de Jesus. Amém. Marcos era aluno, ele ensinava ou era ensinado pelo apóstolo Pedro. Marcos acompanhava Pedro. Então Marcos teve a oportunidade de descrever, ou João Marcos, ele teve a oportunidade de descrever todos os grandes relatos, tudo
sucintamente, rapidamente, porque esse é o menor dos evangelhos, é o mais curto, ele conseguiu captar rapidamente, com frases simples, com relatos objetivos, para um público diferente do público judeu. Ele está escrevendo essa carta para espalhar a todo o Império Romano a carta ou a história do apóstolo Pedro. Então é uma leitura gostosa, rápida e cheia de ação, porque muita coisa acontece aqui e eles vão aparecendo em situações, Jesus vai aparecendo em situações, você irá ver em Marcos capítulo 1 e Marcos capítulo 2, muita ação, muitas coisas acontecendo. Jesus passa pelas ruas, Jesus está caminhando. O evangelho não é algo estático, o evangelho não é algo que você possa dizer assim, olha, é parado o evangelho. Não, o evangelho é em movimento e nós lemos aqui. E por isso é importante você ler o verdadeiro evangelho. Você não deve ter simplesmente como parâmetro aquilo que você enxerga das igrejas, das denominações, daquilo que você vê dos evangélicos na televisão, na internet. Você tem que ter as suas próprias conclusões bíblicas do que é a palavra do Senhor, do que é evangelho. Então Jesus está sempre caminhando, sempre indo a algum lugar. Jesus sempre tem um destino. E nesta caminhada, Jesus está indo e passando pelo lago da Galileia, passando pela região da Galileia. E ele vê, encontra no caminho Levi, que foi um dos discípulos dele. E ele está sentado cobrando impostos. Ele olha para Levi e diz, venha comigo. Como nós dissemos ontem, eu vou repetir hoje. Muitas vezes você está orando para as pessoas. Muitas vezes você esperou Jesus vir até você. Jesus faz o convite, ele está passando pelo caminho, pela vida. Ele passa por perto de nós. E ele nos chama. Que nós possamos entender isso para que nós façamos a oração por nossa família. Oração pelos entes queridos, a oração que eles possam entender que Jesus está passando pelo caminho e convida as pessoas a segui-lo. É isso que Jesus fez com Levi, porque Levi é um cobrador de impostos, ele trabalha para Roma. Ele é considerado, é como chama em outras versões, ele é um publicano, ele é odiado pelos judeus, ele é odiado porque ele tem que cobrar impostos de Roma para os seus patrícios judeus. Essa é a grande questão. Então, judeu cobrando imposto para judeu para dar dinheiro a César, a Roma. E eles tinham ódio dos publicanos. Mas Jesus conhecia o coração. Jesus está passando pelo caminho e vê Levi e fala, vem e segue-me. Venha comigo, Levi. Levi imediatamente deixa o que está fazendo e começa a caminhar com Jesus. Provavelmente nessa caminhada houve uma conversa gostosa, sincera, como Jesus sempre faz. Jesus é sempre uma boa companhia. A companhia que conversa, que orienta, que consola, que aconselha, que de vez em quando nos exorta também, nos ensina o que é certo, o que é errado. Jesus é maravilhoso. Que privilégio nós tivemos dele estar passando próximo de nós e nos chamar. E é isso que o Evangelho é. O Evangelho é o Evangelho do caminho. É o Evangelho que as pessoas estão... que Jesus está passando, Jesus está andando, o Evangelho está em movimento. Nós sabemos que o Espírito Santo é o Espírito do movimento, ele se movimenta, ele se move. E nesta movimentação, nessa caminhada, Jesus vai convidando as pessoas. Então não haverá ninguém no planeta Terra que vai poder dizer, eu não conheci, ou eu não fui convidado para fazer parte da família de Deus, porque o apóstolo Paulo diz em Romanos, e é muito importante que você saiba, leia Romanos também, na tua curiosidade, eu acredito que você irá ler. O apóstolo Paulo fala assim, que Deus se revela, mesmo que as pessoas não escutem fisicamente alguém pregar, mas Deus se revela
ele, a pessoa dele e a sua natureza, através das obras da criação dele. A criação dele testemunha dele, então não haverá ninguém que possa dizer que não entendeu sobre Deus, porque a natureza, a criação de Deus, ela testemunha de Deus, e através do Espírito Santo que está sobre a terra nesses dias, o Espírito Santo que está na terra nesses dias, a pessoa começa a visualizar a natureza, visualizar a criação do Senhor, o Espírito Santo fala com ela. É isso que a palavra diz. Então não haverá ninguém que possa dizer que não teve uma clareza sobre Deus. Eu lembro muito de uma história de uma pessoa da igreja muito antiga que tinha uma irmã que tinha limitações mentais, deficiência, né, mental. E ela não entendia muito as coisas. Ela tinha a mentalidade de uma criança de 5 anos. Então, ela sempre levou a sua irmã, que tinha essa doença mental, sempre levou à igreja, sempre. E ela sentava lá, ficava lá ouvindo. Muito bem, passou-se anos. E um dia no culto, com a pastora Alice pregando, o Espírito Santo visitou aquela menina. E quando falou de Jesus, a mente dela se tornou uma mente de compreensão. O Espírito Santo visitou a mente, o espírito daquela menina. E a pastora Alicia fez o convite, eu me lembro porque eu estava lá naquela época. Eu me lembro que ela virou para sua irmã e disse: eu quero Jesus, eu quero aceitar Jesus e eu vou me batizar. E ela tinha limitações físicas também, além da limitação da mentalidade de uma criança, que ela tinha, apesar de ser adulta. E ela falou para sua irmã chorando, ela falou assim: eu quero aceitar Jesus como a pastora está falando. E eu vou me batizar, eu quero me batizar, eu quero me entregar para Jesus. E na hora do apelo, ela aceitou Jesus. E a irmã ficou impressionada porque nunca tinha visto ela com tanta sobriedade, com um entendimento tão claro na mente dela. Chegando o próximo batismo, ela foi batizada. Ela aceitou Jesus e foi batizada, abriu o coração para Jesus. Passado algum tempo, ela caiu de cama, a saúde dela foi se agravando, ela teve problemas sérios e acabou falecendo. Eu fui visitá-la, ela já não conseguia falar mais. Aí a mente dela ficou mais atrasada ainda por motivo da doença. Então ela conseguia comer, fazer as coisas, então chegou um ponto que ela já não conseguia mais fazer nada. Ela ficava só de cama e ficou assim por alguns meses e o Senhor a recolheu. Eu quero que você entenda uma coisa. Nós somos privilegiados de ter a oportunidade de Jesus ter passado no nosso caminho. E dele ter nos convidado. E dele ter falado conosco e nos chamado como Levi. A primeira coisa que Levi fez, ele tirou Jesus do roteiro dele e disse: vamos hoje na minha casa para jantar, Jesus. Viu? Pode levar os teus discípulos. Vamos todos juntos, há muita comida em casa. E preparou-se o alimento, a janta. Jesus se sentou com seus discípulos e a palavra do Senhor fala que havia alguns pecadores. O que é pecadores? Hoje para nós, o que é pecador? O que não conhece a Bíblia, que vive a vida do jeito que ela acha que tem que viver, que tem uma vida comum, que não é uma pessoa religiosa. Mas os fariseus, os da facção dos fariseus, chamavam essas pessoas de pecadores. Amigos de Levi, o cobrador. E Jesus senta. E Jesus começa, com a sua sabedoria, a entender o que passa na mente daqueles fariseus hipócritas. Eles não conseguem entender que o Senhor veio para passar pelo caminho e chamar a todos para a salvação, e não só os judeus. Então Jesus, ele olha e vê, entende e diz assim: os sãos não precisam de médico.
Quem precisa de médicos são os doentes. E eu não vim para os sãos, eu não vim para aqueles que se acham que não precisam de salvação. Eu vim para os doentes, eu vim para aqueles que estão morrendo ou já estão mortos espiritualmente. Eu vim salvar aqueles que estão perdidos. E Jesus se alegrou de estar na casa de Levi. Levi se tornou um discípulo, um seguidor de Jesus. A vida de Levi mudou. Primeira coisa que Deus quer fazer é a mudança dentro de você. Não é tornar você um ocupante de banco de igrejas. Porque ocupante tem muitos. O Senhor quer tornar você uma seguidora, um seguidor de Jesus, e Jesus está pelo caminho. E você caminhando com Jesus, e você seguindo o Senhor, e você tendo experiências incríveis, porque quem segue a Jesus e anda no caminho com Jesus, verá milagres sobrenaturais, verá as coisas acontecendo. Quem fica parado, sentado, esperando acontecer alguma coisa, não verá. Então, na casa do Senhor, é um dos lugares mais incríveis para você ver as coisas acontecerem. Andar com as pessoas de Deus, verdadeiramente, é a coisa mais incrível, porque você vê transformações de vida, não é de carreira, não é de mudança de casa, o que quer que seja, mas mudança de vida. Deus quer que você presencie, caminhe com Ele, saia da inércia, saia desse momento que muitas vezes as pessoas estão paradas esperando Jesus chamar e Jesus carregar elas, porque Jesus foi e passou pelo caminho e viu Levi e o convidou e o chamou e disse: venha comigo. Quantas vezes as pessoas são convidadas a virem e seguirem Jesus? Só seguir Jesus, queridos. Jesus não está pedindo doutrina, Jesus não está pedindo largue isso, largue aquilo outro. Jesus não está pedindo nada, Levi. Jesus só falou assim: venha comigo, venha comigo. É só isso. Venha e comece a andar no caminho com Jesus. Comece a andar com discípulos e discípulas de Jesus. É só isso. Venha e comece. Saia do lugar que você está parado e comece a ser uma pessoa pura de coração, simplesmente vá, ande, comece a caminhar com aqueles que são de Jesus. Comece a caminhar com Jesus, comece a estar aonde Jesus se manifesta. É só isso que Jesus está falando aqui para Levi. Não é doutrina, não é para você fazer um monte de regras, tem que ser assim, tem que ser assado, não. E outra coisa, no mesmo dia Jesus foi à casa de Levi e se sentou para comer com Levi, ter comunhão, ter um momento de intimidade, porque comer na mesma mesa, para os judeus, é sinal de intimidade com alguém, amizade sincera, uma proximidade com aquela pessoa. Então, Jesus só chama você para sentar com Ele, ter um pouco de proximidade ou aproximação de Jesus, é só isso. E começar a segui-lo com o coração puro. Quem perde essa pureza, perdeu tudo. E eu vejo que no meio evangélico cristão as pessoas perderam a pureza, ficaram tão minuciosas, como eu posso dizer assim, exigentes com respeito à igreja, com respeito a estar, mas tem que ser assim, tem que ser maravilhoso, eu tenho que ir num lugar incrível, tem que ser desse jeito que eu quero, porque se não falar o que eu quero, eu vou ficar bravo e nunca mais vou lá. Então as pessoas se tornaram exigentes. Aqui não, aqui é uma simplicidade, é simples, e essa simplicidade está no seu coração, e Jesus passa no caminho da nossa vida e diz: venha comigo. Quero orar por você, eu espero que você entenda esse fantástico texto da palavra, que você ame Jesus cada vez mais, que você deseje estar com Ele e com seus discípulos cada vez mais, que você deseje se assentar à mesa e andar no caminho com Ele, não ficar inerte, na inércia, mas caminhar, estar junto, movimentar-se com Jesus aonde Ele está se movimentando. Que Deus abençoe você, um beijo no coração de todos vocês. E eu quero orar, que Deus abençoe. Lembre, Jesus, Ele tem um amor por você muito grande. Que Deus abençoe a tua vida. Fique tranquilo, porque você estando no caminho, nada vai te faltar. Ele é o bom pastor. Ele é o nosso amigo, o nosso conselheiro. Se você fala com Ele, ora, conversa com Ele,
Ele cuida, Ele te ajuda, Ele transforma, Ele muda. E outra coisa, Ele vai usar pessoas para te abençoar, Ele vai usar pessoas para te ajudar. Que assim seja. Fecha os teus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por ser um seguidor de Jesus. Muito obrigado pela igreja com propósitos, porque através da igreja com propósitos, Senhor, eu tenho tido, juntamente com meus irmãos, a oportunidade de pregar o evangelho, Senhor, ir de encontro às pessoas. Obrigado pela igreja, Senhor, obrigado pelos teus filhos, obrigado pelos membros da tua casa, obrigado pelos nossos amigos da internet, obrigado pela vida deles, o desejo deles de buscar, de conhecer-te, Senhor. Te agradecemos, Pai. Dá um dia lindo, abençoado, repreendemos o mal, a tristeza, a dor, o Senhor console, o Senhor traga alegria para esta vida, o Senhor faça a paz acontecer nesse coração, em nome de Jesus, que a grande bênção, a grande vitória, a grande graça divina seja sobre esta vida, em nome de Jesus. Dá um ótimo dia, uma ótima quarta-feira, e à tarde, Senhor, nós estaremos na tarde da família, Senhor, na igreja com propósitos, cultuando ao Senhor. Nos usa lá, Senhor, abençoa todos que estiverem lá, todos que estiverem online nos acompanhando, que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Esta live estará disponível no YouTube, no meu canal Eliezer Tacconi. Você coloca lá no YouTube Eliezer Tacconi, você vai encontrar meu canal. Esta live estará disponível ali. Guarde uma coisa, o Senhor está passando no caminho da tua vida, da tua família, está chamando teus familiares, salvação entra no lar deles, salvação entra na vida de vocês. Só peço uma coisa ao Senhor, Senhor, que meus entes queridos aceite o convite e te sigam. Que assim seja. Um beijo para vocês. Deus abençoe em nome de Jesus.